E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui com uma TV 42 LB 5800 da LG. O cliente reclamou que deu uma descarga na casa dele e ela parou. Então vou descrever aqui o que nós achamos nessa TV. Eu já abri, já fiz análise, agora eu vou descrever para vocês. Só para vocês terem uma ideia. Olha como ficou a explosão aqui, ó. Pretejou. Na placa eu já limpei, porque eu já reparei. Vou colocar a foto aqui para vocês verem como é que ficou a placa. Então deu realmente uma descarga na entrada da fonte. Como deu uma descarga na entrada da fonte, fui verificando se tinha alguma coisa em curto. Então eu fui olhando, o fusível estava estourado, estava aberto. Fui verificar os retificadores aqui, ó. Estava apresentando um curto na entrada, tá? Estava apresentando um curto, mas soltei ele, medi, ele está bom. E aí eu fui fui varrendo a placa. Esses dois diodinhos aqui estavam em curtos. Esses dois diodinhos são também retificadores. Então, os dois diodinhos estavam em curto, esses dois aqui, ó, tá? Eu já acabei substituindo eles. Os outros diodos, os outros componentes aqui na entrada de energia, eu fui varrendo. Desde a entrada do cabo de tomada até chegar no retificador, estava em curto. Que são esses diodinhos aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Retificador, um N4007. Dois diodinhos retificadores estavam em curto. Não era da ponte principal. Liguei na lâmpada série, tá? Para não ter uma surpresa de um curto estourar alguma coisa. Olha, aqui estão os dois diodos que foram trocados, ó, a parte de baixo deles. Chegando aqui, tá marcando um diodo, mas não é diodo, gente, é um jumper. Aí passa por aqui, ó. Aqui tá marcado diodo, mas não é um outro jumper. E aí vem para esse outro diodo e vem para esse circuito integrado. Então essa linha aqui que entrou em curto, além da explosão que eu tive que refazer as trilhas, né? Lá de baixo, lá do conector da entrada de energia. Depois, com isso reparado, eu liguei a televisão, fui verificar se ela estava funcionando. Aqui, ó, tá vendo as tensões? Estava saindo a tensão de 3,5 volts, que é a tensão que vai alimentar a placa principal. Aqui é a placa principal. Então a fonte estava funcionando já, daí já tinha acendido o LED do standby, mas mesmo apertando o botão do standby, não funcionava a televisão. A tensão de retorno que vem aqui da principal, do on-off aqui do standby, não vinha, para poder armar a fonte 12 volts, né? Não vinha essa tensão da principal. Acendi o standby, vinha a tensão, mas não retornava a tensão para a placa da fonte para armar os 12 volts e também armar a fonte que alimenta os LEDs. Então a principal também está ruim. Aí eu substituí a principal. A televisão ligou, vou mostrar para vocês. Retornando aqui para a fonte, só para deixar bem esclarecido, nesses dois pinos aqui do meio do retificador, que é onde chega a alternada, depois que refez aqui o fusível da entrada, tudo mais, e as trilhas, achei o curto nos diodinhos aqui, ó, troquei os diodos, liguei na lâmpada série, não tinha mais curto, aí estava chegando aqui a tensão alternada, estava saindo aqui no positivo e negativo do retificador, que vem aqui para o capacitor, a tensão contínua retificada. Então a fonte, o primário dela já funcionou. Vim aqui, os 3,5 volts que sai aqui, ó, tá na tabelinha, que sai aqui nesse conector para a principal, já estava funcionando. Então a fonte já foi reparada. E aí a televisão não queria funcionar, ficou com o standby aceso, mas não acionava. Aí eu substituí a principal. Na principal eu procurei curto, não achei nada em curto na principal, para poder arrumar a principal. Eu coloquei outra placa aqui, ó, por cima da outra, pelo isopor, para a gente poder testar, ver como ela ficou. Com a placa principal de teste, que nessa não é a dela, e não é nem a mesma dela, tá? A dela é um pouco diferente. É uma que bate o conector da Tecon, do flat, e bate o conector da fonte. Então deu para utilizar. Vou mostrar como é que a televisão ficou. Olha só, com a televisão ligada, ligando a televisão,
ela já funcionou, olha lá o LG. Só que ela está com mais defeitos. Esse monte de olhinho branco são os difusores dos LEDs que já caíram. Então, além da placa da fonte, da descarga ter acontecido, da placa principal com defeito, ela ainda tem difusores dos LEDs. Todos os LEDs estão acesos. Os difusores estão com problema. Olha aí esses olhinhos brancos na tela. Tem mais esse defeito para poder orçar e passar para o cliente, para ele poder aprovar esse orçamento. Para finalizar esse vídeo, só para vocês terem uma ideia, isso é algo corriqueiro que acontece aqui na assistência. Um aparelho que tinha muito defeito, fonte com defeito, reparada, placa principal com defeito, e ainda mais difusores dos LEDs. Mas chegamos no defeito. Então vocês que estão começando ou querem algumas dicas, é assim que deve trabalhar. Você vai olhar analisar o que aconteceu e vai progredindo até chegar no reparo total do aparelho. Essa televisão, por exemplo, teve que se arrumar a fonte, não precisou substituir a placa da fonte, deu para arrumar, eram 2 diodinhos em curto, trilhas estouradas, mas só que a principal com defeito também. Então isso é normal acontecer, você tem que saber dar orçamento para o cliente. Tem como eu fazer o teste sem usar o principal? Tem. Eu uso um resistorzinho de 10 ohms, vou ligar do 3.5 ao pino do standby da fonte, ou BL-on também da fonte, que aqui está a nomenclatura deles, ó. Com isso eu vou fazer com que a placa da fonte arme e forneça a tensão dos LEDs e forneça os 12 volts, sem ligar na principal, com a principal desligada, somente um jumperzinho com um resistor do 3.5 para o Power On e o BL-on. Aí eu vou saber que a fonte funcionou e a principal realmente está com defeito, se você não tem outra para substituir, né, como eu fiz aqui. E aí, para poder passar o orçamento para o cliente aprovar ou não o serviço. Pessoal, fica aí nos comentários as dúvidas, considerações, fico à disposição de vocês, um abraço.